Boa tarde, gente. Como é que tá vocês aí? Tudo bem? Vocês que estão me assistindo em algum lugar, uma boa tarde. Desejo que todos estejam com saúde, com alegria no coração e na certeza de que o Papai do Céu está cuidando de cada um de nós. Meu nome é Francisco Lima, estou falando do canal da Saudade. E peço a vocês que cada um de vocês dê um likezinho aí para ajudar o meu canal. Aperta o sininho, dá sua visualização aí, para que possa me ajudar no meu canal. E eu queria falar nesta tarde, o povo hoje fala muito de ciência, fala de uma série de coisas que às vezes a gente fica até duvidando de acreditar. Quando eu estudava, um dia o nosso professor de ciência chegou e falou assim: hoje nós vamos falar de ciência e como foi que o mundo foi criado e o ser humano também. E aí ele começou a falar da explosão que houve e o mundo surgiu e aquela coisa toda, e que o ser humano veio do macaco. E eu falei assim para ele: professor, me diga uma coisa, o senhor tem certeza que o senhor é descendente de macaco? Tenho. Eu falei: pois olha, eu não sou descendente de macaco, não. Eu sou criatura feita pelas mãos de Deus. Quem falou isso para você? Eu falei: ninguém nesse mundo fala mais a verdade do que a Escritura Sagrada. E aí eu falei para ele esse trecho que eu vou ler para vocês que estiverem me ouvindo. Eu quero desejar uma boa tarde, um abraço para todos nós. E eu falei para ele assim: olha professor, a Bíblia diz o seguinte, que no princípio criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo que nele há. E diz também que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Aí ele parou e ficou me olhando e eu disse assim: é o que diz as Escrituras. E eu prefiro acreditar nas Escrituras do que no que o próprio homem fala. Porque nós somos falhos e é muito fácil distorcer as belas coisas da vida. Muitas vezes para fazer a nossa própria vontade. Mas quando a nossa vontade não chega perto da vontade de Deus, tudo que nós falamos é vão. Então, se o Espírito de Deus parava por sobre as águas, então o mundo já existia, era só água. E Deus fez com que as coisas fossem criadas, mostrando ali o poder de Deus, criando todas as coisas. E aí, quando Deus fez essas coisas, ele disse assim, a Escritura Sagrada diz aqui no primeiro capítulo de Gênesis: disse Deus, haja luz, e houve luz. E ainda diz mais: e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou Deus a luz dia e as trevas noite. E assim foram criadas as coisas, né? Deus foi criando, né? E houve noite, diz aqui a palavra de Deus que houve tarde e manhã o primeiro dia. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas, e fez, pois, Deus o firmamento. E fez separação entre água debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus o firmamento de céus. E houve tarde e manhã ao segundo dia. E a Escritura está falando. Esse aqui foi trabalho de Deus. Não foi explosão cósmica. Não foi essa mentira que a ciência conta, deixando Deus de lado, querendo dizer que você é descendente do macaco, que o mundo foi uma explosão cósmica
tirando de você o conhecimento, a oportunidade de conhecer melhor quem é Deus e o seu poder. Então eu falei para ele, eu prefiro acreditar em Deus. Então, meus irmãos, e assim se fez, diz a palavra de Deus. E chamou Deus o firmamento de céu, e houve tarde e manhã ao segundo dia. E disse também Deus, juntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar. E apareça a porção seca, e assim se fez, diz a palavra de Deus. E a porção seca chamou Deus de terra, e ao firmamento e o ajuntamento das águas chamou de mares. E a palavra de Deus diz, viu Deus que isso era muito bom. E disse, produza a terra relvas e ervas, que dê semente e árvores frutíferas, e dê fruto segundo a sua espécie, e cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim, a palavra de Deus diz, e assim se fez. Terra produziu relvas e ervas, e deram semente segundo as suas espécies, de acordo com a palavra de Deus. E árvores que dêem fruto, cuja semente esteja nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom, e houve tarde e manhã o terceiro dia. Então aqui está a prova de que Deus é o Criador de todas as coisas. Não houve explosão, não houve ninguém nascendo do macaco. É uma grande ilusão, é uma ciência que nos engana. O povo vai atrás muito de ciência, tá certo que a ciência é boa para muitas coisas, mas através da ciência nós estamos enganados até hoje, pela medicina e por tanta coisa que surge nesse mundo. E muitas vezes aí a palavra de Deus diz que houve tarde e manhã o terceiro dia, e disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiro no firmamento dos céus, para iluminarem a terra. E assim se fez. E fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas e os colocou no firmamento dos céus, para iluminarem a terra e para governarem o dia e a noite. E fizeram separação entre luz e trevas. E viu Deus que tudo isso era bom. E houve tarde e manhã o quarto dia. E disse também Deus, povoem-se as águas, e dê enxames de seres, enxame de seres viventes, que voe sobre a terra e sobre o firmamento dos céus. E criou, pois, Deus os grandes animais marinhos, e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então observe uma coisa, tudo aqui Deus está dizendo que é bom. Faça-se isso, e quando ele viu tudo
sendo feito de acordo com o seu pedido, com a sua ordem, ele disse: eis que tudo é bom. E a criação das águas, a criação dos peixes, a criação das todas as espécies, e viu Deus que isso era bom. E assim, meus irmãos, a ciência, nós descobrimos que a ciência nos engana. E tudo que Deus fez é bom. E Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai, enchei as águas dos mares e na terra, e multipliquem-se as aves, e houve tarde e manhã o quinto dia. E disse Deus: produza a terra árvores, produza seres viventes conforme a sua espécie, e animais domésticos, répteis, e animais selváticos segundo a sua espécie. E assim se fez os animais selváticos segundo a sua espécie, disse Deus. Aqui, o que está prevalecendo aqui é a ordem de Deus, segundo a sua espécie. E os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era o quê? Era bom. Se era bom para Deus, irmãos, é porque Deus, desde que começou a fazer tudo, fundar o mundo da sua maneira, ele viu que o que ele estava fazendo, tudo era bom para mim e para você. Quando ele disse que era bom, é porque ele sabia que ia ser bom para mim, ia ser bom para todos os seres humanos que viessem habitar na face dessa terra, que Deus planejou com muito cuidado, com muita dedicação, para o meu conforto e para o seu conforto, e daqueles que já viveram aqui neste planeta e que já se foram. Pois bem, então, e aí também disse Deus: façamos agora, veja só aqui, tudo era bom, mas melhor vai ser agora. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todas as espécies que rastejam pela terra. Deus fez tudo isso. E depois de tudo isso prontinho praticamente, ele criou o homem, deu autoridade ao homem para dominar todas essas coisas. Deus não disse assim: eu vou ficar aqui comandando. Não, ele está de lá, observando o meu comportamento e o seu, de que maneira nós estamos cuidando daquele que ele fez com todo capricho para que nós continuasse cuidando. Pois bem, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selváticos, e répteis que rastejam sobre a terra. Aí criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, meus irmãos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Se nós pararmos um pouco para pensar, quem somos nós? Você já pensou, meu irmão e minha irmã, a semelhança de Deus? Nós sermos semelhantes a Deus? Qual deve ser o nosso comportamento se Deus criou a nossa imagem, a sua semelhança, a dele de Cristo? Você já parou para pensar nisso? O valor que você tem, o cuidado de Deus para criar eu e você, a semelhança de Deus, a imagem de Deus. Como nós estamos corrompidos, meus irmãos.
como nós nos corrompemos tanto, porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Pois bem, e diz aqui o seguinte: criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-vos a domínio sobre os mares, sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse ainda Deus: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há frutos que dê semente, e isto vos será para alimento. Deus criou tudo bonitinho, se preocupando com a nossa alimentação, com a nossa imagem. Tudo Deus estava fazendo e dizendo: eis que tudo isso é muito bom. E todo animal da terra, e todas as aves dos céus, e todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhe será por alimento. E assim fez Deus tudo, assim viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã ao sexto dia. E aí Deus foi criando. Quando chegou no sexto dia, estava tudo prontinho. Que maravilha, irmão. Você vai fazer uma casinha de 2 cômodos, 3 cômodos, mesmo com todo o material amontoado, guardadinho, pedra, areia, cimento, tijolo, telha, e em 6 dias você não consegue fazer uma casa confortável para que você possa habitar com a sua família. E Deus fez os céus, a terra, o mar e tudo que nele há, criou os peixes, criou os animais, criou o homem em 6 dias, meu irmão. Pensa nisso, irmão, no poder de Deus. Pense no cuidado de Deus em criar todas essas coisas para que nós tivéssemos conforto, para que nós tivéssemos condições de habitar sobre a face dessa terra. Pense no poder de Deus em criar tudo isso. E aí vem o homem e destrói. O outro fala assim: não, nós fomos criados de uma explosão, o mundo foi criado com uma explosão cósmica, nós nascemos do macaco e está tudo bem. Para as pessoas que estudam e não conhecem as escrituras e nunca tiveram quem os ensinasse, para todos eles são criados do macaco. Para todos. Nós somos provenientes do macaco, então quando acabar essa geração, acabou. Mas, meus irmãos, e aí diz aqui ainda: assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou, meus irmãos. Deus se cansa. Mas ele trabalhou demais, hein, irmãos? Fazer o mundo, tudo em 6 dias, o homem, tudo em 6 dias. E aqui tem uns cachorros que qualquer movimento eles ficam latindo. Mas não vamos olhar para o latido dos cachorros, vamos prestar atenção na mensagem para que a gente possa acreditar. E eu peço que todos vocês que me ouvem neste momento,
depois dê um likezinho, dê um like, se inscreva no meu canal, no canal da Saudade, para que a gente possa continuar trazendo a mensagem para vocês. E tendo terminado no dia 7º, a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Então Deus fez o céu, a terra, o mar, em 6 dias. Fez o homem. Aí quando ele terminou tudo isso, era no 6º dia. E no 7º dia, que é o sábado, Deus abençoou o sábado. O sábado foi o dia do descanso de Deus, o dia abençoado por Deus. E o dia, meus irmãos, santificado por Deus. Deus não deixou o dia de Santo Antônio, São Barnabé, São João, São Martim. Deus não deixou isso aí, não. Foi o homem que criou para querer enganar a humanidade com o dia santo disso e daquilo outro, para derrubar o sábado santo que Deus criou. Isso foi uma maneira que o inimigo das nossas almas achou de usar alguém para distorcer os feitos de Deus, para você viver na terra como se fosse um bêbado. Uma hora você acredita numa coisa, outra hora você acredita noutra, outra hora você vai por um caminho, na outra você vai pelo outro, e você finda não acreditando em nada. O poder do inimigo é para embriagar com fábulas enganosas o ser humano para não seguir a Deus. Uma hora o mundo foi criado com uma explosão cósmica, aí surgiu o mundo. O homem veio do macaco, também não tem nada a ver, é o macaco com a sua explosão. E ninguém fala de Deus. Irmãos, o espiritismo cria essas coisas. Então, para tentar nos enganar. Eu já vi uma revista dizendo que Jesus era amante de Maria Madalena, para te enganar, para você não acreditar em Deus, para você viver a sua vida como vive o porco, o cachorro, o gato, o boi, sem pensar em coisas boas. Mas Deus fez isso para mim e para você entender que existe um Deus que criou todas as coisas e criou você à semelhança dele, me criou à imagem dele, para que nós tenhamos o desejo de um dia ver esse belo Criador face a face na eternidade. Meus irmãos, para não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Mas não se esqueça de se inscrever no canal da Saudade, deixar um likezinho, um joinha, para que nós possamos continuar. Eu não tenho interesse de ganhar dinheiro com o canal. O meu interesse, o meu maior interesse é falar da palavra de Deus para as outras pessoas. Eu quero que você entenda, que você conheça a palavra de Deus. Eu vivo sozinho, como eu não tenho jeito para ir nas casas alheias, dando estudo bíblico, como eu fazia antigamente, porque aqui é muito diferente do meu lugar. Eu criei esse canal porque aqui, quem sabe, eu estou entrando em várias residências, falando para várias pessoas através desse canal, para você entender a palavra de Deus. O cuidado de Deus em criar todos nós a sua imagem, a sua semelhança. Esse mesmo cuidado Ele tem comigo e com você, em nos guardar com sabedoria e entendimento, para que um dia possamos habitar com Ele no reino eterno. Quem estiver me ouvindo neste momento, em Belém do Pará, quem sabe em Manaus, no Amazonas, em qualquer canto deste país, o meu cordial boa tarde, um abraço, desejo que Deus te abençoe, meu amigo, e te guarde, minha amiga.
Jovens, não deixem de acessar o meu canal, que eu sempre vou ter uma mensagem para você. Assim como você é criado à semelhança, à imagem de Deus, o seu pai também é. Trate bem o seu papai, trate bem a sua mamãe. Ame a Deus, ame a sua família, aprenda a perdoar, tenha humildade de coração, que nós possamos suportar uns os outros. O mundo é mau, o mundo está enfermo, mas Jesus é bom, Deus é bom, e o lugar que eles foram preparar na eternidade para mim e para você é maravilhoso, só vai depender de mim e de você. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Um abraço. Deus seja contigo por onde quer que você andar, tá bom? Que você seja um evangélico, que não seja, se você estiver me assistindo, Deus te abençoe. Deus repreenda as suas enfermidades materiais e espirituais. Deus abençoe a sua caminhada, o seu trabalho, o seu lar e a sua saúde. Em nome e por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém, meus irmãos? Uma boa tarde, que Deus nos abençoe.